Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 33, parte 2 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E vamos continuar o estudo de cálculo estequiométrico, lembrando que estamos no livro 2A, frente à unidade 4, capítulos 12, 13, 14 e 15. No cálculo estequiométrico, nós precisamos determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e a quantidade de produtos obtidos na reação química. Devemos considerar a pureza dos reagentes utilizados, porque na prática os reagentes eles não se apresentam com 100% de pureza. Também devemos analisar se os reagentes eles estão em falta ou em excesso. Então, nós devemos calcular a quantidade exata necessária. E também devemos levar em consideração o rendimento da reação, porque nem toda ou quase praticamente nenhuma reação química ela vai ter um rendimento de 100%. Então, para começar a aprender os princípios do cálculo estequiométrico, nós vamos considerar condições ideais, ou seja, como se os nossos reagentes fossem 100% puros, como se os reagentes estivessem em quantidades exatas para a reação e como se o rendimento dessa reação fosse 100%. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos lembrar aqui antes das regrinhas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é montar a equação de reação. Depois, nós precisamos fazer o balanceamento. E, por último, a nossa regra de 3. Então, vamos lá para essa questão aqui. Qual é a quantidade de matéria de etanol? Então, quando ele fala quantidade de matéria, eu quero uma resposta em mol. Lembrando que o N representa a quantidade de matéria em mol. Qual é a quantidade de matéria do etanol, que está representado aqui como C2H6, que deve reagir, ou seja, então ele é um reagente para fornecer. Então, fornecer é o que? É o nosso produto. Eu quero 12 mols de gás carbônico, supondo reação de combustão completa. Então, ele está me dizendo aqui o que está ocorrendo, uma combustão. Então, nós temos como reagente aqui C2H6O, que ele fala aqui que deve reagir, então ele é um reagente, ele está no estado líquido. E ele está reagindo, então eu coloco mais com o nosso gás oxigênio, né? Porque é uma combustão. Formando quem? Formando o nosso CO2. Então, em uma reação de combustão completa, eu tenho a formação de CO2 mais água. CO2 mais água, no estado de vapor. Então, essa é a nossa equação de reação. A primeira regra a gente já fez aqui, que era a equação de reação. Agora, vamos para o balanceamento. Balanceamento, nós temos que encontrar os coeficientes. Lembrando que o balanceamento de reações químicas é conteúdo da primeira série. Vamos relembrar aqui. A quantidade de elementos, no caso de átomos aqui, de todo mundo que está nos reagentes, deve ser igual à quantidade de átomos nos produtos. Então, aqui nós temos quais elementos aqui? Carbono, nós temos hidrogênio nos reagentes e nós temos oxigênio. Desse lado, nos reagentes, nós também temos que ter, pela lei da conservação das massas e das proporções constantes, nós devemos ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Na reação química, ocorre um rearranjo dos átomos, Então,
Aqui eu tinha o etanol, agora no produto eu não tenho mais etanol, vou ter outra coisa, eles vão se rearranjar. Então, aqui é o nosso gás oxigênio, né? Nosso gás oxigênio, nosso gás carbônico, ou CO2, e a nossa água. Então, eu tenho que ter o mesmo número de carbonos nos reagentes, nos produtos também. Então, aqui, se eu colocar o número 1 aqui na frente, o nosso coeficiente é 1, eu tenho 1 mol de etanol. Eu tenho 1 vezes 2 carbonos, porque aqui eu tenho 2 carbonos, né? Então, 1 vezes 2 carbonos, eu tenho 2 carbonos. Então, aqui nos produtos, eu preciso ter 2 carbonos também. Como aqui eu tenho o índice 1, eu vou colocar aqui na frente o 2. Então, como é que vai ficar aqui? 2, que é o coeficiente, vezes 1, que é o índice, igual a 2 átomos de carbono. Então, para o carbono, por enquanto, está ok. Por que por enquanto? Porque pode ser que a gente precise mudar o coeficiente para adequar os demais átomos ali presentes, né? Então, existe uma regrinha que o pessoal costuma usar, né? Para o balanceamento, em que sempre começamos com metais, depois metais alcalinos, carbono e, por último, nós deixamos o hidrogênio e o oxigênio. Né? Então, vamos ver aqui o caso do hidrogênio agora. No etanol, nós temos 6 hidrogênios, né? Porque 1, que é o coeficiente vezes 6, é igual a 6 hidrogênios. Nesse lado dos produtos, por enquanto, a gente tem 2 hidrogênios. Então, para ficar com 6 hidrogênios, eu preciso multiplicar por 3. Então, 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. Vamos verificar agora os oxigênios presentes. Né? Vamos para os produtos aqui em que já está completo, os nossos coeficientes estão completos. Então, nós temos, da parte do CO2 aqui, 2 vezes 2, tenho 4. Da parte da água, eu tenho 3 vezes 1, igual a 3. Então, nós temos 7. Só um minutinho que eu estou conferindo. Isso, nós temos 7 oxigênios aqui desse lado. Vamos ver do lado dos... Então, aqui temos 7 oxigênios. Do lado dos reagentes, nós temos aqui no etanol 1 vezes 1. Né? Então, nós temos 1 vezes 1 índice aqui. Temos 1 oxigênio. Quantos oxigênios precisamos ter aqui para completar 7 oxigênios? Nós precisamos de 6 oxigênios. Né? 6. Qual o número que multiplicado por 2 desse índice que vai resultar em 6? É o número 3. Então, aqui na frente a gente coloca 3. Então, agora a gente fez o balanceamento. Então, ficou na proporção de 1 para 3, para 2, para 3. Ou seja, 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de CO2, mais 3 mols de água. E agora vamos ver a regra de 3. O que ele pede aqui? Ele pede quantos mols de etanol a gente precisa reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Então, nós só vamos utilizar agora etanol e gás carbônico. Vamos montar o nosso padrão. Então, dentro da regra de 3, vamos montar o nosso padrão. O que é o padrão? É a quantidade de mol da equação de reação. O que está reagindo? 1 mol de etanol, 1 mol de etanol, C2H6O, está reagindo com 2 mols, está formando 2 mols de CO2 gasoso.
Então, esse é o nosso padrão. Essa segunda etapa da regra de 3 é a adequação de unidades, se necessário for. Vou deixar aqui uma linha em branco. E vamos para a determinação da nossa incógnita. Então, ali na pergunta, ele diz o quê? Quantos mols de etanol? Então, mol de etanol embaixo de mol de etanol. Então, nossa incógnita é X. Quantos mols de etanol deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, mols de gás carbônico embaixo de mol de gás carbônico, né? Então, aqui ele quer 12 mols de gás carbônico. Então, lembrem que unidade embaixo de unidade, né? Aqui não precisamos converter nada, não precisamos adequar. Por quê? Porque eu tenho mol com mol e também tenho mol e quero achar em mol. Não preciso converter unidades, ele não está pedindo a massa ou o volume ou outra coisa. Então, agora é somente a gente fazer a regra de 3. Então, como vai ficar? 2 mol de CO2 vezes X é igual a 1 mol de C2H6O vezes 12 mol de CO2. Ok, então X vai ser 1 mol de C2H6O vezes os 12 mol de CO2 dividido por 2 mol de CO2. Então, os mols de CO2 nós cortamos. Vai sobrar apenas mol de C2H6. Então, 1 vezes 12 dividido por 2. Né? Mol de C2H6O. Então, nosso X vai ser 6 mols de C2H6O. Então, essa é a nossa resposta. Ou seja, a pergunta é: qual a quantidade de matéria de etanol que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, deve reagir 6 mols de etanol para fornecer 12 mols de gás carbônico.